Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem contigo? Vamos prosseguir um pouquinho mais no livro de Atos, comentando algumas coisas do livro de Atos? Muito bem. Capítulo 17 de Atos, Paulo e Silas em Bereia, a partir do versículo 10 até o 15. Então, Atos 17, de 10 a 15, deixa eu ler aqui para você. E isso, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Muito bem. Vamos entender aqui. Paulo está na segunda viagem missionária. Está na Via Egnátia, ou Ignácia, ou Inácia, como você quiser falar. Ele está caminhando. Ele esteve em Tessalônica, né, onde nós vimos ali que ele teve problemas na Tessalônica. Na verdade, ele estava tendo problemas por onde passava. Filipos, Tessalônica, né? Ali em Tessalônica persuadiram, né, muitas pessoas contra Paulo e Silas. Há uma fiança estipulada e ele então diz aqui que durante a noite enviaram Paulo para a Bereia, meio que às pressas, porque não era muito comum viajar à noite por causa dos perigos das estradas à noite. Eram muito perigosas as estradas à noite por causa de ladrões, salteadores, né? Mas assim mesmo Paulo e Silas vão embora e chegam na Bereia. Muito bem. Paulo, o que acontece? Ele se dirige a uma sinagoga de judeus. A gente vê que Paulo ora faz isso, ora não, né? Mas ali ele vai, porque é um lugar que ele conhece muito bem, a sinagoga, né, dos judeus. Então, quando tem uma sinagoga, Paulo vai. E ele vai para a sinagoga, né? E ali diz uma coisa muito interessante. Diz que os judeus da Bereia, daquela sinagoga, eles eram mais nobres que o da Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com um desejo ardente. Ou seja, a gente vê que eles recebem de uma maneira muito diferente de outros lugares, e em comparação aqui com os de Tessalônica. Por quê? Porque eles entendem a oportunidade que eles estão tendo e eles recebem sem nenhum preconceito, sem nenhum obstáculo e sem um espírito crítico de querer, sabe, estar questionando, ou orgulho, ou egoísmo. Isso aqui é bom a gente entender, porque a gente vê que existe diferenças entre o povo de uma igreja e de outra, de uma sinagoga e de outra, certo? Por quê? Porque são algumas pessoas, aonde tange a diferença? Na espiritualidade. Existem pessoas que são muito carnais e é muito difícil trabalhar com pessoas carnais. Quando as pessoas elas estão realmente abertas ao Espírito, são espirituais, o ensino flui de uma maneira muito grande. E é o que aconteceu aqui. Este povo era um povo mais nobre, melhor instruído, mais fácil de trabalhar.
Isso é uma coisa interessante para a gente pensar como que nós somos para receber, né, alguns ensinamentos. Né? Bom, e diz aqui então que todos os dias, olha que facilidade que Paulo e Silas, né, e Timóteo, eles encontram na Bereia para estar levando o evangelho. E ali então eles recebem, e todos os dias os bereanos ali na sinagoga, os judeus, e ele está falando de judeus, eles examinam as escrituras para ver se as coisas são assim mesmo. Aí entrando no versículo 12, você vê aqui um dos focos muito fortes da teologia lucana. Lucas, ele sempre dando ênfase à conversão de mulheres, como nós já falamos. E nós estamos falando de mulheres gregas, ou seja, gentias, né? Não judias, gentias, né? De alta posição. Ou seja, o evangelho, ele está atingindo grandes parcelas da sociedade e a gente precisa ver isso. Quando os judeus aceitam bem, eles recebem. Mas nós estamos vendo que os gentios, eles aceitam muito melhor. E agora começa o evangelho a entrar também nas classes mais altas da sociedade. Também mulheres. Nós estamos vendo aqui essa ênfase teológica de Lucas para a conversão de mulheres, e agora nós estamos vendo que o evangelho começa a partir para outras classes sociais mais altas. Sai, então, começa a subir para, saindo da população mais pobre, menos instruída, para uma população mais instruída e de mais posses materiais. É o que nós vemos aqui. Porém, o que acontece? Os inimigos do evangelho, eles se dão ao trabalho de sair da Tessalônica e vir até a Bereia. Para quê? Para tentar acabar com o trabalho de Paulo. Vem aqui que eles vêm tentar excitar o povo e perturbar o povo. Porém, esse povo, ele é mais nobre. E o que eles fazem? Eles não entram no jogo deles. Então, eles pedem, eles levam Paulo, né, para Atenas, né? Então, ele vai para um centro grego muito importante em Atenas, e ele chega lá sozinho, porque Silas e Timóteo ficam, mas ele pede para as pessoas que o levaram, esses responsáveis que o levaram para Atenas, para que Silas e Timóteo viessem o mais depressa possível. Porque aqui também mostra que Paulo, ele não era tão centralizador como muitas pessoas dizem. Sabia trabalhar em equipe. E ele gostava e precisava disso, dessa equipe junto com ele, para eles estarem trabalhando. É outra coisa importante para nós nos tocarmos aqui, o trabalho em equipe, que nós não devemos trabalhar sozinhos. Muito bem, e aqui então nós estamos vendo, o evangelho chegou na Europa, né? E ele está vindo como uma avalanche, né? Trazendo, fazendo muitos frutos, muitos inimigos, mas também muitos frutos para o reino de Deus. Amanhã nós continuaremos com o grande discurso de Paulo, lindo, em Atenas. E aqui tem muitos detalhes para a gente estudar. Até amanhã. Não deixe de assistir. Amanhã nós voltamos para conversar mais um pouco. Fique na paz. Deus te abençoe.